se uma força não age do jeito que a gente espera? Na engenharia, cargas que seguem as regras são fáceis de calcular. Mas e quando elas vêm de um ângulo totalmente inesperado? Hoje, a gente vai desconstruir a flexão oblíqua e transformar o que parece um problemão em uma solução, olha, surpreendentemente simples e elegante. O nosso roteiro tem 5 etapas. Primeiro, vamos entender qual é o problema dessa tal força inclinada. Depois, a gente vai diferenciar a flexão normal da oblíqua, que é crucial. Aí vem a grande sacada, a solução por superposição. Com isso em mãos, vamos calcular as tensões e, por fim, descobrir a consequência mais importante de todas: o que acontece com a linha neutra. Vamos lá? Então, vamos começar com o nosso quebra-cabeça. No mundo perfeito, toda a força que atua numa viga seria alinhadinha. Mas, e na vida real? O que acontece quando uma força decide, não seguir as regras e age meio de lado? Olha só para este diagrama. A força P não está agindo retinho para baixo, no eixo Y, e nem de lado, no eixo Z. Ela está num ângulo. É exatamente isso que define a flexão oblíqua. E essa pequena inclinação, por menor que seja, muda completamente a forma como a viga vai reagir. E isso nos leva à pergunta central, né? Como é que se calcula o efeito de uma força que não está alinhada? Não dá para usar as fórmulas de sempre direto. Aparentemente, isso complica tudo. Para a gente achar a solução, primeiro precisamos arrumar a casa e definir bem os nossos termos. É fundamental entender a diferença básica entre os tipos de flexão que uma viga pode sofrer. A grande diferença está toda aqui. Na flexão normal, que está à esquerda, o momento fletor age perfeitamente em torno de um dos eixos principais. Pensa numa prateleira com livros, bem simples. Mas na flexão oblíqua, à direita, o momento atua num ângulo em relação a esses eixos. É exatamente o nosso problema. E o material de referência ainda faz outra distinção importante. A gente está lidando com a flexão simples, ou seja, só tem momento fletor. Se tivesse também uma força axial de tração ou de compressão, aí seria uma flexão composta. Por enquanto, vamos manter o foco no problema da flexão oblíqua simples. E aqui, a gente chega no princípio que permite resolver o que parecia ser um problema bem complicado. A solução é surpreendentemente direta, uma verdadeira sacada. E aqui está a chave, o princípio da superposição. Ele nos diz que, para materiais elásticos, a gente pode quebrar um problemão em pedaços menores e mais simples. É como resolver duas equações fáceis em vez de uma muito difícil. A gente analisa cada efeito separado e, no final, simplesmente soma os resultados. Aquela nossa força P inclinada gera um momento fletor total, que é esse vetor M aí. Como dá para ver, ele também está inclinado em relação aos eixos da viga. Tentar analisar isso de uma vez só seria bem complicado. É aqui que a superposição entra em jogo. E essa imagem ilustra a solução de um jeito perfeito. Em vez de lidar com esse momento inclinado M de uma vez, a gente decompõe ele nas suas componentes. μy, que causa flexão em torno do eixo Y, e mz, que causa flexão em torno do eixo Z. Pronto. Agora a gente tem dois problemas de flexão normal que são muito mais fáceis de resolver. Agora, vamos avançar e ver como isso funciona na prática, acompanhando os cálculos do material que a gente usou de base. É aqui que a teoria vira realidade. O processo segue uma lógica bem clara, em 4 passos, que vem direto do princípio da superposição. Primeiro, decompõe. Depois, calcula os efeitos de cada componente separado. E, no fim, soma tudo para achar o resultado final. Vamos analisar cada componente. O momento mz tenta dobrar a viga em torno do eixo Z, certo? Isso causa tração na parte de cima e compressão na de baixo. Já o momento my tenta dobrar a viga em torno do eixo Y, causando tração de um lado e compressão do outro. O resultado são esses dois padrões de tensão separados. Agora, o que acontece quando a gente junta os dois? E aqui está o pulo do gato. Quando a gente soma esses dois efeitos, a tensão máxima não acontece mais no meio das faces da viga. Ela vai lá para os cantos, onde, por exemplo, a atração de mz se soma com a atração de my. É nesses pontos que a estrutura sofre mais, chegando nesse valor máximo calculado. E aqui está o resultado visual. Os dois padrões de tensão mais simples se combinam e criam essa nova distribuição de tensão, que agora é diagonal na seção da viga. É uma imagem muito poderosa do que realmente está acontecendo ali dentro. Essa tensão combinada nos leva à consequência mais fundamental e talvez a mais contraintuitiva da flexão oblíqua. Para a gente entender a maior consequência, precisamos falar da linha neutra. Pensa nela como se fosse o equador da viga durante a flexão. É a linha onde a tensão é exatamente zero, separando a zona de tração da de compressão.
Em uma viga, a localização dessa linha é tudo. E esta é a grande revelação. À esquerda, na flexão normal, a linha neutra, a tal da LN, é perfeitamente horizontal. Mas olha o que acontece na flexão oblíqua à direita. A linha neutra inclina, ela gira, ela não é mais perpendicular ao plano da força, o que é totalmente inesperado e tem implicações enormes. Isso nos deixa com a reflexão final, que é a mais importante. Se a linha de tensão zero se deslocou, isso significa que os pontos mais distantes dela, que são os pontos de tensão máxima, também mudaram. Eles estão nos cantos, como a gente viu. Então, ignorar a flexão oblíqua não é só um detalhe acadêmico. É um erro que pode levar a subestimar e, de forma perigosa, as tensões dos pontos mais críticos de uma estrutura.